Bom, então hoje a gente vai falar de um filme fetichista gay no interior do nosso Brasil. A gente que pensa aí que os rincões do nosso país é completamente heteronormativo. O diretor aqui apresenta pra gente um universo queer bastante diferente, bastante empolgante pra gente. No quente e seco estado de Goiás, a chegada de um novo crush mexe com os desejos e afetos de Sandro, um funcionário de uma empresa de fertilizantes agrícolas. Então vamos começar aqui por aquele pedido básico de youtuber, né? Se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo aí para quem curte esse assunto, curte o filme ou tá interessado em ver o filme. E agora falando isso, queria entrar numa curiosidade hoje. Porque aqui nós teremos pontos de vistas diferentes, mas não porque eu gostei ou o Nathan não gostou, mas porque eu sou um homem gay e o Nathan é um homem hétero. Então aí nós teremos dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo filme. Eu acho que isso vai ser bem interessante, né, Nathan? Certamente, e eu amei o filme, gostei demais do filme, acho que o Éder também. Eu queria dar o nosso pontapé inicial aqui falando justamente dessa safra de filmes que tratam de uma temática LGBT, não que isso seja uma exclusividade dos nossos tempos, mas com mais visibilidade para essa causa, com mais tolerância, você vê que esses filmes acabam acessando públicos que algumas décadas atrás eles não acessavam. Então acabam se tornando um pouco mais domésticos, um pouco mais aprazíveis para esse público. E é justamente esse debate que vem se formando muito na academia em relação aos filmes assimilacionistas, né? O que eu quero dizer com isso? São filmes que justamente tentam trazer uma representação mais positiva, né, de comunidades LGBTQIA+, e que muitas vezes tentam dissociar certos comportamentos sexuais que eram usados justamente para estigmatizar esses grupos, né? Especialmente ali na época que teve a pandemia de HIV. Então o que esses acadêmicos criticam nesses filmes assimilacionistas é que quando você atribui, né, esses valores mais tradicionais da sociedade para essas comunidades, você acaba deixando esses filmes mais conservadores, porque eles são mais higienizados de certa forma. Então, de forma prática, filmes como Moonlight ou Me Chame Pelo Seu Nome entrariam nessa categoria porque, entre aspas, eles são filmes mais comportados. Você vê, eles até têm a chancela de prêmios como o Oscar, em contraste com filmes queer, que além do debate da temática ser mais transgressora, você também tem uma estética que não quer de fato agradar ou quer mostrar certas situações que em muitos outros filmes eles esconderiam, como cenas de sexo, cenas de nudez e tudo mais. Então, antes de até dizer o que eu acho sobre isso, eu queria que o Éder também comentasse um pouco sobre isso, que ele é gay, então acho que seria muito importante ouvi-lo de primeira mão. Bom, muito obrigado aí por me passar a palavra. Bom, sobre o que eu acho sobre essa questão, eu acho que é sempre muito bom a gente discutir sobre como as pessoas estão sendo representadas no cinema. Mas eu acho que também a gente não pode chegar e dizer que, olha, você não pode mais fazer filmes como esse, a gente só vai fazer filmes assim, porque eu acho que tem espaço para todos quererem aí mostrar o seu ponto de vista através de uma determinada história, seja ela um pouco mais polida ou ela um pouco mais explícita. Porque talvez esse filme, que seja um pouco mais polido, de certa forma ele ajuda outras pessoas que de fato são mais conservadoras entender mais ou menos como funciona determinado universo. Nós estamos num país como o Brasil, que é extremamente preconceituoso e conservador. Afinal de contas, nós somos o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, né? Então eu acho que não dá pra gente também só criticar e dizer que esses filmes não servem pra nada ou que esses filmes são prejudiciais. O Oscar é um momento em que ele sai um pouco da bolha do cinema e ele chega em outras muitas pessoas, né? E acaba trazendo determinadas discussões. A minha opinião nesse assunto é bastante parecida com a dele, né? Eu acho que existe espaço para os dois filmes. O que eu não gosto é quando existe uma higienização completa, né? Uma domesticação completa. Então, o que eu quero dizer? Pega filmes como Bohemian Rhapsody ou Green Book. Você, nesses filmes, você tira por completo o afeto, tira por completo o desejo. Nesses outros filmes, Moonlight e Me Chame Pelo Seu Nome, você ainda vê isso, né? Você ainda vê pessoas se amando, você ainda vê pessoas desejando. Nesses outros dois filmes que eu citei, isso não acontece. Então, eu acho que existe espaço para esses dois filmes, até porque eu acho que existem filmes que vão um pouco mais para uma veia queer, como, por exemplo, recentemente, né, brasileiro, a gente tem o Corpo Elétrico, que eu acho que é um tiro pela culatra, porque no próprio filme, né, ele diz elétrico, né, esses corpos ali que estão em polvorosa e que você tem ali as cenas sexuais que são bastante explícitas, embora nem tanto quanto aqui no Vento Seco, mas para além dessas cenas, tudo é filmado com aquela estética hipernaturalista, daqueles filmes brasileiros que basicamente já é um clichê ali que parece que as coisas não acontecem, tudo tem um tempo de maturação maior e acaba que isso se contamina um pouco nessas cenas também. Eu acho que, na verdade, de elétrico você não tem nada, você tem
todas essas cenas, na verdade, muito dessexualizadas, né? Esses personagens, eles parece que não esbanjam vontade, e eu acho que não é o caso aqui no Vento Seco. Mas, o que eu quero dizer, para além da minha opinião e para além da opinião do Éder, eu acho que é importante, caso você goste dessa discussão, conhecer um pouco desse debate. Então a gente vai deixar aqui na descrição alguns textos justamente de pessoas que já trabalharam sobre isso. Tem um cara que a gente já citou em outros vídeos aqui que chama Henrique Rodrigues Marques, não sei se ele vai estar inclusive assistindo esse vídeo, dá um olá aí, por favor. É um ótimo acadêmico, ele tem textos muito bons, o Facebook dele, eu já falei também, é maravilhoso, e o próprio cineasta aqui desse filme também, ele debate isso muitas vezes. Então, caso vocês queiram conhecer esse debate e se aprofundar um pouco mais, acho que é importante até para entender isso de quem sabe, de quem de fato estuda isso. Nathan, você falou uma coisa muito interessante que eu concordo totalmente com você, de filmes como Bohemian Rhapsody, que de fato eles limam essa questão, e eu acho isso péssimo. E uma outra coisa também que a gente sempre tem que colocar aí na balança é a questão da estereotipação desses personagens, né? Um caso aí é aquela novela Fina Estampa, que tinha aquele personagem do Crow, né, que era assim, acontecia coisas abomináveis, né, ele era meio que ali o chaveirinho de hétero, né, enfim, e ali carregava uma série de estereótipos que não necessariamente ajudam a gente trazer diálogos para as pessoas entenderem melhor a comunidade LGBTQIA+. E só uma ressalva, eu acho Corpo Elétrico um filme bom, eu gosto de Corpo Elétrico. Bom, então finalmente entrando aí no Vento Seco, né, eu já disse, o Éder já disse, esse é um filme bastante fetichista, a ponto de você ter personagens que parecem ter sido tirados de um filme pornô, de fato, você tem um estereótipo ali de um sugar daddy, você tem todos esses personagens que habitam esse imaginário bastante sexual da coisa, né. Aqui a gente pouco tem corpos femininos e, na verdade, esses corpos masculinos é que são olhados dessa forma que a gente costuma olhar no cinema para as mulheres. Então, é o plano detalhe ali da bunda, a sunga bem colada em vários dos personagens, bastante nudez, luzes assim super chamativas, música que parece que os personagens eventualmente estão em clipes ali. Não é como se fosse lá num Velozes e Furiosos em que você tem os personagens, passa a mulher, 3 caras ali vão lá e comentam sobre, enfim, o corpo dela, né? Não, aquilo ali é tudo completamente natural para esses personagens. Eles não precisam comentar sobre um ao outro, porque essa é a rotina deles ali. Então eles se amassam ali no meio da arquibancada sem muito se preocupar em quem tá vendo, quem tá deixando de ver. O que é muito curioso, né? Porque o Éder tava falando que a gente tá nesses rincões ali do Brasil, um mundo super heteronormativo, e você tem esse espaço que é completamente libertário, que apesar de você ter certas represálias em alguns momentos ali, eles nunca estão de forma frontal ali no filme. Eu acho isso muito interessante, né? Porque você vê que, de fato, ele extrapola muitas vezes para uma ficção que, como aparece no filme, né? Aparece através desses fetiches, né? Que, de certa forma, são um escape desse mundo heteronormativo, mas, ao mesmo tempo, também denota as identidades do qual todos esses personagens ali se orgulham. Então, eu acho que o fetiche está muito entrelaçado com essa questão da ficção, mas ao mesmo tempo ela é muito natural. Eu acho que essa fluidez da coisa eu achei muito interessante. Há uma grande subversão aí, né? Porque a gente está num universo totalmente industrial. Se você parar para fechar o olho agora e imaginar uma empresa grande, industrial, no interior de qualquer cidade brasileira, você vai imaginar um ambiente extremamente conservador, um ambiente extremamente contrário a qualquer outro padrão que fuja, né, dessa questão heteronormativa. Então acho que trazer essa subversão para o filme é muito interessante, porque faz com que a gente aí veja esses universos, esses ambientes de forma distinta do que a gente costuma enxergar. Não, exatamente, essa ficção aparece ali desde o título do filme, né? Esse vento seco, né? Essa coisa seca, que é bruta, e não necessariamente porque esses homens, na relação sexual deles, eles não podem ser brutos, mas porque o mundo é muito bruto com esses personagens e eles não têm escapatória, mas nesse filme eles têm. Então, além dessas coisas que a gente já comentado ali, das luzes neon, das músicas, tudo isso que a gente já falou, você vê que tem vários elementos que dizem isso, às vezes de forma um pouco irônica. Você vai ver ali, a rádio que eles escutam é a Liberdade FM, e aí bota umas modonas do feminejo. Então você vê que se esse tempo ele é meio seco, nessa secura, o que vai incomodar ele também muitas vezes vem atribuído dessas cores mais quentes. Então você tem ali desde o carro que o cara vai riscar quando o boy meio que chuta a bunda dele ali, que é vermelho, é intenso, aquele símbolo ali muito forte. Quando ele tá numa cena de ódio ali, de ciúmes, você vê que também bate uma cor alaranjada na cara dele. Nos banheiros, muitas vezes ele imagina uma coisa que ele não consegue ali, o filtro é completamente roxo, avermelhado. Você vê quando ele tá no departamento de polícia, também tem uns filtros amarelados. Você vê que essa secura incomoda esse personagem, tanto é que uma cena ali do filme ele comenta que ele queria sair desse tempo seco, que queria ir para um lugar mais úmido, que é justamente a discussão que você tem ali no filme, que essa umidade nunca chega, esse molhado desses personagens, ainda que eles de fato transem, parece que sempre tá faltando alguma coisa.
e você vê que a escapatória dele, que mesmo dentro desse mundo de ficção, ele cria uma outra ficção, né? Porque são os sonhos dele. E os sonhos dele são pelo contrário. Aí ele pode exercer esse molhado de vez. Nada é seco. Você vê que os filtros são completamente azuis. Ele vai ali dentro de um lago, vai nadar. Ou tem uma cena ali que tem um golden shower. Então, também mais uma vez sobre um filtro azul. Só que acho que a grande... Não sei se o Éder concorda comigo, mas a grande subversão que ele acaba tendo ali mais pro final do filme é ele entender que essa secura também faz parte desse sexo, também faz parte dessas dinâmicas. E ele começa a reconhecer coisas boas nisso. Então você vê que o sexo já era filmado muitas vezes num filtro amarelado ali na floresta, e vai vir cada vez mais forte, com cada vez mais paixão, cada vez mais prazer. Então você vê que as duas coisas elas se confundem, porque é meio que essa fluidez, esses afetos, esses desejos que vão sendo ressignificados, que vão tomando novas formas, esse prazer, esse sexo que vai ganhando novos contornos. E é muito interessante também que se a gente para analisar aí o filme esteticamente, né? Tem alguns planos e algumas cenas que são bem naturalistas, em contrapartida nós temos outras totalmente aí meio fantásticas, oníricas, né? Que o Nathan falou muito dessa questão do sonho. O fato é que quando a gente junta aí a coisa mais naturalista e outra fantástica, é como se para a comunidade LGBTQIA+, às vezes essa realidade no interiorzão nunca pôde ser exercida de fato, porque tem a questão do preconceito e tudo mais. Então esse mundo mais fantástico talvez seja mais natural do que a própria coisa, naturalista, né? Não é à toa que o queer no cinema está muito associado com gêneros fantásticos, marginais, como até mesmo aí o próprio terror. Só que não é por ser marginal que eles vão deixar de aproveitar, de curtir e de transar também, né? Mas o que eu acho que é curioso, não sei se o Éder concorda comigo, é que apesar de você ter esse filme hipersexual, a cena que me deixou mais excitado, que me deixou mais... que eu vi mais sexualidade, assim, esbanjando na tela, foi uma que pouco tinha de sexo. Que é quando eles estão ali no barco pirata. Então você vê que é uma cena que os dois personagens ali, eles apertam a mão com uma força, eles gritam, mas a gente não consegue escutar os gritos. Você vê que tem um tá num papel de passivo, outro tá num papel de mais ativo, que ele que meio que doma, que controla, que de fato traz uma certa segurança ali para aquele personagem. Não sei, eu sinto uma sexualidade muito forte saindo daquele momento, porque ainda você tem aquelas luzes na cara dele, que a gente tá falando dessa coisa meio onírica, você tem uma música muito forte ali em cima deles. Eu acho aquela cena que tem uma tensão sexual muito forte, ainda que você tenha em outras cenas os caras de fato fazendo sexo oral, ou de fato tendo alguma relação sexual mesmo. Eu acho essa cena interessante, mas eu não vejo ela muito por um ponto sexual. Eu vejo mais ali como uma cena bem mais emocional mesmo, assim, porque ele parece quase com um adolescente. Sabe quando você tá muito apaixonado por alguém, aquela pessoa tem algum tipo de interação com você, ela sabe que você existe e que você tá ali. Então eu vejo muito mais por esse lado do que em si uma tensão sexual muito forte. Eu acho que ela tem uma tensão, mas é mais essa questão do sentimento ali que ele sente por ele. Então, mas aí pra mim que tá o grande brilhantismo desse filme. Por quê? Você tá falando de uma coisa mais sentimental, de uma coisa mais de emoção. Mas por que afeto não pode ser uma coisa vulgar? Por que ela só pode ser uma coisa de fofura? Porque a gente vê que em muitos filmes, quando encontra o amor de verdade, beleza, então a gente não precisa mais desses fetiches. Esses fetiches são superados. Eu posso dar vários exemplos muito recentes que a gente tem disso. Tem duas séries aí que foram muito bem comentadas aqui em 2020, que é o I May Destroy You e o Normal People. Se você não quiser escutar, vou dar spoiler de dois personagens ali dessas duas séries, pra, enfim, exemplificar isso. Você tem ali, no I May Destroy You, um personagem que ele fica a série inteira ali se relacionando por aplicativos, né? Ele transa sem comprometimento, e aí tem um cara que, nos encontros, decide jantar ao invés de transar. E aí pronto. Muda toda a perspectiva dele, ele começa a sentir errado por tudo que ele fazia antes. Normal People tem uma personagem que ama incondicionalmente um outro personagem, e aí de repente ela tem uma relação sadomasoquista, só que aquela relação é super predatória pra ela. Então assim, a representação que a gente tem no audiovisual de fetiches é nunca um espaço pra mim, um espaço pra me sentir bem, um espaço de afeto. Então o que eu acho que é impressionante é porque esse filme ele consegue alinhar as duas coisas. Por que o sexo descompromissado ele não pode ter afeto? Eu acho que basicamente o que esse filme ele consegue fazer é mostrar que os afetos eles só são diferentes. Um afeto que é essencialmente pelo tesão é um afeto tão forte e tão verdadeiro quanto um afeto que passa pelo sentimento. Então por isso que eu acho que essa cena ela consegue resumir isso muito bem, porque você tem essa coisa mais sentimental, mas por toda essa carga muito sexual que você tem ali, desse aperto de mão, dessa intensidade, de toda essa ficção que você tem ali em volta, eu acho que ela é muito sexual também, e ela tem um afeto que é muito diferente do resto do filme. Bom, uma coisa que a gente sempre aqui discute no canal é a necessidade de determinada cena X ou Y de entrar num filme. E esse filme aqui ele tem várias cenas de sexo explícito. E aí quando eu assisti eu começava a me perguntar, será que há necessidade dessa cena? Qual é a função narrativa dessa cena?
E aí eu já me coloquei numa própria armadilha, né? Por que não? Aquela cena não poderia estar ali, né? Eu me questionei muito e a gente começa a pensar que há uma criminalização muito forte, né? Do sexo na sociedade, ainda mais do sexo LGBTQIA+. Então eu acho que é interessante você colocar ela ali, como o Nathan mesmo disse, né? Ela não tem só meramente uma função fetichista. Ela tem uma função também de trazer o afeto, de trazer esses desejos, de trazer essas vontades, essas pulsões. Eu só queria questionar uma das frases que você falou aí, porque eu acho que na análise que eu estava fazendo ela não cabe, né? Quando você diz que algumas cenas elas não são só fetichistas, elas têm afeto e tudo mais. Eu acho que algumas cenas elas são só fetichistas e não é que apesar delas você tem um afeto. Não, por serem fetichistas elas têm um afeto também. Então eu acho que se fosse um outro filme que talvez não discutisse essa questão do fetiche de forma mais frontal, talvez eu achasse que fossem desnecessárias. Eu concordo totalmente com o que você disse, eu acho que faz todo sentido, porque a questão é, ele não objetifica, mas sim naturaliza questões. Pura e simplesmente sobre o afeto, principalmente entre homens, e é muito legal ter um filme como este em pleno 2020 aí, com um governo e com tantas ideias tão conservadoras que a gente vê florescer diariamente aí no Brasil. Bom, e aí, antes de finalizar aqui o nosso debate do Vento Seco, eu queria só questionar uma coisa que eu acho que eu não gosto muito, queria depois ouvir o que o Éder tem a dizer, mas pra isso eu já deixo o alerta de spoiler, porque a gente já tá ali pro final do filme, né? Que é justamente quando um dos personagens, né, um dos amigos dele, morre e basicamente você tem toda aquela mudança, você tem os personagens ali que vão dizer a vida não devia ser assim, sei lá, assim, assado, que eu acho um discurso um pouco cansado. A gente tava vendo, né, como essa vida ela não devia ser assim a partir da interação desses corpos. Especialmente porque eu acho que tem aquela reconciliação, né, depois os caras que estavam brigados, eles vão se reconciliar justamente por conta desse amigo que morreu, bom, a vida não devia ser assim, então vamos nos unir de novo. Que eu acho que é uma reconciliação que não combina ali com esse universo, porque se a gente está falando desses desejos, desses afetos, eu acho que a reconciliação se devia dar através desses mesmos afetos, através desses mesmos desejos. Você precisa de um elemento externo ali, um elemento terceiro que vai fazer eles se reconciliarem. De fato, ali eu acho que a cena talvez fique um pouco distoante de tudo aquilo que a gente estava ali acompanhando entre a história dos personagens, mas eu acho que essa cena ela serve muito mais ali para dar força ali pro discurso da Paula, que vem logo em seguida, sobre viver a vida, sobre a idade. E logo isso reflete nas ações ali do Sandro, que faz com que ele se reconcilie ali com os caras. Pois é, assim, no final das contas, indiretamente ou diretamente, a morte do sujeito influenciou essa reconciliação toda, né? Eu, assim, não saberia dizer o que poderia ser feito, até porque a gente tem o filme que a gente tem, a gente não pode ter o filme que a gente não teve, né? Mas isso me incomoda na questão de como isso estava sendo tratado até então, né? Porque desloca do corpo e passa a ser o discurso, né? Passa a ser a fala, então isso me incomoda um pouco. Mas eu acho que é um grande filme, um dos grandes filmes desse ano aí. E a gente pode passar agora pro Vinte recomendar. Bom, eu tô numa fase mais de assistir séries, né? Inclusive, no mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, foi o dia que eu terminei de assistir Looking, que foi uma série aí da HBO, que infelizmente não vai ter mais continuação, depois virou um filme, eu ainda não assisti o filme. Mas é uma série aí que tem 2 temporadas e conta a história aí de 3 personagens gays em diferentes fases da vida. E traz várias questões, sem muito tabu, de uma forma bem descontraída. É uma série que eu gostei muito, vale a pena. Ela não é para maior de 18, ela é para 16 anos. Tem muito pouco no frontal, mas eu acho que para a proposta da série não haveria uma necessidade de mostrar nos frontais o tempo inteiro. Bom, a minha recomendação aqui, na verdade é um curta, acho que tem, sei lá, 5, 6 minutos, que se chama Cinema Contemporâneo, que é de um diretor chamado Felipe André Silva. Ele estava com 2 filmes esse ano, e esse filme especialmente eu gostei demais, é um dos filmes brasileiros que eu também mais gostei. Ele agora está disponível de graça no YouTube, então a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. Tema pesado, não vou dizer sobre o que ele se trata, mas basicamente é um filme ensaio em que o diretor ele vai analisar uma foto. E ele vai fazendo vários recortes dessa foto e recontando a história por trás dessa foto. É um filme que ele lembra muito um dos meus curtas favoritos aí, que é um do Godard chamado Je vous salue Sarajevo, né, que ele basicamente também vai analisar uma foto ali num contexto de da Guerra do Sarajevo. Então é isso, vejam aqui nesse canal que vocês têm diversidade, até na hora das dicas, porque eu trago aqui um lance mais mainstream da HBO e o Nathan, uns filmes mais ensaísticos, umas coisas mais intimistas, ou seja, tem pra todos os gostos. Então, gente, mais uma vez aí, só pra reforçar, se inscreve no canal, diz aí se vocês gostaram da crítica, se vocês gostaram das dicas. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente troca ideia também. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo. Então é isso. Você quer dizer mais alguma coisa, senhor Nathan? Então tá tudo bem com a minha vida, tá tudo certo. Bora, bola pra frente. É isso aí.
Espero que tenham gostado do vídeo.